All you need is love. Dun, 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 dun. All you need is love. Dun, 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 dun. All you need is love. Love. Love is all you need. Amor é tudo o que a gente precisa. Beatles Forever. E hoje é o dia do abraço. Meus amigos, sejam todos bem-vindos no Papo das 9. Quem diria que hoje alguém inventou o dia do abraço? Quem inventou o dia do abraço não imaginava como ele seria importante durante uma quarentena de uma pandemia. Eu tenho certeza que quem inventou o dia do abraço, escolheu lá no calendário, 22 de maio. Não, precisa ter o dia do abraço. Ele não tinha a noção, ou ela, o alcance de como um dia do abraço faz todo sentido. Não sei quanto a vocês, eu estou há 2 meses, pelo menos, sem dar um abraço. Na verdade, eu descumpri essa regra, não sei nem, Cláudia, me desculpa. Teve um dia que a gente saiu, a gente se encontrou para dar uma volta de carro, eu na frente, ela atrás, os dois de máscara, né, aquela coisa. Na hora da despedida, eu confirmei com ela assim, você quando chega em casa, você tira toda a roupa e põe para lavar, né? Ela, sim. Aí eu nem pedi licença. Virei o rosto, dei aquele abraço assim, forte e rápido. Não aguentei. A gente é latino, sangue latino, a gente gosta de amor, carinho e afeto sensoriais. Esse papo de dizer oi ou tchau, sem apertar a mão, sem dar um beijo, sem um abraço, com a gente não funciona muito bem. Eu não sei depois da pandemia se a gente vai arrefecer assim esse calor, esse lado caliente latino. Mas a gente sente falta, né? O abraço é um passe. O abraço é uma transmissão de magnetismo, de força, energia. O abraço, ele viabiliza uma troca intensa de energia. Então o abraço é muito bem-vindo. Existe uma mística indiana, se não me engano ela é da Índia, que lota estádios. Ela parou de fazer isso agora na pandemia, virou notícia. Ela já esteve aqui no Rio, no Maracanãzinho. Milhares de pessoas fazendo fila. Para quê? Para dar um abraço. Ela diz que a missão dela é abraçar as pessoas. Muitos famosos entraram nessa fila para abraçar essa pessoa que supostamente tem um poder de, ao dar um abraço, determinar uma transfusão de energia que alguns sentem. Eu sei que hoje é o dia do abraço, por isso que eu estou falando tudo isso. Sintam-se abraçados, sintam-se acolhidos. Como eu me senti, ou como eu sempre me sinto quando leio as mensagens de vocês, quando vejo assim o carinho, viu? De verdade, gente. Muito obrigado. Não dá para agradecer a todo mundo, a gente está trabalhando, mas muito obrigado. E ontem, o porteiro do meu prédio interfonou e falou, tem uma encomenda aqui para você. Aí eu falei, mas eu não estou esperando nada. Ah, o senhor veio buscar agora? Eu falei, não, quando eu descer eu pego. Quando eu desci, encontrei um cartãozinho que traz uma mensagem bonita aqui. Vamos fazer com que hoje seja melhor do que ontem e comemorar cada pequena vitória. Atrás a mensagem de uma senhora que é uma vizinha minha e que gentilmente deixou o cartão dizendo, André, desculpa a minha intromissão, diariamente tomo meu café acompanhando sua live. Grata por tudo, que você goste do pão e que tenha um ótimo dia. Eu não vou dar o nome porque ela não me autorizou a fazê-lo. Talvez ela esteja sendo surpreendida aqui, mas eu sei quem você é, de nome. Eu não estou associando o nome à pessoa, diz que é uma vizinha, sabe onde eu moro, e deixou um pão. Mas não é pão de padaria, não é pão industrial, é aquele pão, me parece, pelo sabor. Um pão natureba, daqueles que leva fermento, água e sal. E eu queria te dizer muito obrigado, gratidão, viu? Me senti abraçado pelo seu gesto. E esse
pão é gostoso demais. Eu comi ontem à noite, 00:30, antes de dormir, com sono, mas com fome. Eu meti o pão para dentro, comi o pão hoje de manhã, quase metade do pão já foi embora. Então, muito obrigado, viu? Pelo alimento material e emocional. Porque isso é o que somos, né? A matéria é a casca. O que vem dentro faz a diferença. Vamos lá. Vamos para Pastorino, gente. Eu estou aqui falando, tagarelando. Pastorino, meu dedinho hoje, O Acaso Não Existe, de Olhos Fechados, foi lá para o início do livro. A mensagem é número 2. A mensagem número 2 do Minutos de Sabedoria diz o seguinte: Deus está em toda parte ao mesmo tempo, em redor de você, dentro de você. Jamais você está desamparado. Nunca está só. Não permita que a mágoa o perturbe. Procure manter-se calmo para ouvir a voz silenciosa de Deus dentro de você. Assim, poderá superar todas as dificuldades que aparecerem em seu caminho e há de descobrir a verdade que existe em todas as coisas e pessoas. Meus amigos, para variar, Pastorino inspiradíssimo, lembrando uma visão que eu acho muito sofisticada, complexa, porém acho uma visão verdadeira de que Deus não ocupa apenas um espaço do universo, Deus está em todos os lugares e inclusive dentro de nós. Como é que eu faço contato com Deus? Uma pergunta bem direta e pragmática. Diversas linhas espiritualistas, diversas tradições sugerem que a gente não pode, ou não deveria, não deveria descuidar da boa frequência, da boa vibração. Fechar os olhos ajuda? Ajuda. Ficar em silêncio ajuda? Ajuda. Você procurar, portanto, se qualificar, se preparar para que a agitação do dia a dia não perturbe o seu contato com esse Deus que está dentro de você, é algo fundamental. É uma experiência. E cada um vai descrevê-la ao seu modo, do seu jeito. Vez por outra eu arrisco cantar aqui a musiquinha do Gil, que é linda. O Gil é um poeta místico. Ele tem letras que falam: andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. O Gil tem no seu repertório pistas fantásticas sobre como a gente no dia a dia deveria fazer esse movimento na direção do transcendente, na direção do alto, né? E isso passa por um preparo, né? Quando você namorava, ou se você namora, não dá para deixar de namorar a vida toda, né? O cortejo, digamos assim, que é uma palavra antiga, mas é legal. Você quer se preparar para um encontro amoroso, vamos colocar nesses termos, você não vai esculachado, com todo respeito, né? Quer dizer, a natureza não é só o animal racional, que é o homem e a mulher. Na natureza, no período da procriação dos animais, você tem rituais de cortejo, tem a plumagem que aflora, tem a dança. Prepare-se para o encontro amoroso com Deus. Deus, não é que Deus exija isso. É que essa energia que provê a vida e que está dentro de nós, para nós a acessarmos, isso vai requerer algum movimento na direção dessa energia. Aquietando a alma, os pensamentos, fechar o olho, fechar os olhos e o silêncio ajudam, porque a gente não fica vinculado ao mundo exterior. E você começa a fazer uma imersão dentro de si mesmo, onde está a energia vigorosa e amorosa de Deus. E cada um terá um relato, uma experiência a ser reportada sobre isso. O transcendente é o transcendente. O Tao Te Ching, lá do Lao Tse, que encerra os princípios do taoísmo,
O inominável que se pode nominar não é o inominável. Então a gente está falando, a gente usa a palavra Deus como se Deus coubesse numa palavra. Os hebreus não gostam, não citam nas escrituras a palavra que expressa Deus, né? Deus não cabe no espaço-tempo, na nossa dimensão. É algo mais. Então prepare-se para esse encontro amoroso. Você vai encontrar algo, você vai se credenciar para uma experiência. E cultivar esse encontro é algo que lubrifica as engrenagens da alma na direção desse transcendente. Bom, indicação bibliográfica, vamos para os livros? Acho que hoje eu estou falando demais, eu vou falar menos. Vamos lá. Desculpa, ele é grosso, tá? Chama-se Colapso. Como as sociedades escolhem o sucesso ou o fracasso. O autor chama-se Jared Diamond. E ele é vencedor do principal prêmio de literatura dos Estados Unidos, o prêmio Pulitzer, por outra obra chamada Armas, Germes e Aço, que igualmente recomendamos. Cláudia, minha mulher, adora esse livro, Armas, Germes e Aço. E eu sou mais da turma do Colapso. O Colapso está na bibliografia indicada para o meu curso da PUC. Em resumo, Jared Diamond recorre à arqueologia para mostrar e provar que civilizações do passado desapareceram do mapa a partir do momento que deixaram de ser sustentáveis. Ele se reporta, portanto, aos vikings, aos ilhéus de Páscoa, aos maias, diferentes civilizações que, depois de séculos construindo uma cultura, colapsaram, deixaram de existir. E os vestígios arqueológicos de cada lugar ocupado por essas civilizações traz informações muito interessantes e precisas, porque você pega restos de comida, artefatos usados por esses povos, você pega registros de como eles viveram, consumiram, o que eles comiam, qual era a fonte de proteína, se tinha, e tudo isso datado. Aplica o teste do carbono e você determina quanto tempo aquilo aconteceu. É possível contar uma história com riqueza de detalhes a partir do exame pormenorizado dos vestígios num sítio arqueológico. Então o Dr. Jared Diamond conclui: várias civilizações do passado desapareceram do mapa quando deixaram de ser sustentáveis, ou seja, quando elas avançaram sobre os recursos da natureza, não permitindo o devido tempo da natureza se recompor. Todas essas civilizações, por exemplo, tiveram em comum o colapso hídrico. Faltou água doce e limpa. Sem água, não dá. Não dá para tocar a vida. Então, não apenas a questão da água. O livro é muito interessante, muito didático, e ele serve de sinal de alerta para quem ainda não se deu conta de que o planeta hoje não é uma ou outra civilização. Na era da globalização, ou como Leonardo nos ensinou aqui, Leonardo Boff, na era da planetização, nós estamos destruindo numa velocidade assustadora os recursos naturais não renováveis, fundamentais à vida. E isso não é bom para a gente. Não é mais salvem o planeta, que era o mote dos ambientalistas das décadas de 60 e 70. Isso mudou. Não é mais salvem o planeta, é salvem-se. Porque o planeta não precisa da gente. O planeta, no pior cenário, destruído avassaladoramente pela nossa espécie, ele sempre encontrará meios de se recompor. Vide o que está acontecendo nesses 2 meses de pandemia. Você tem mecanismos de resiliência, né, de recuperação, mais ou menos lentos. Agora, nós não. Então, cuidar do planeta significa cuidar de você. Cuidar da água, cuidar da terra, cuidar do ar. Quando a gente cuida dos recursos que propiciam a vida, estamos seguros. Quando a gente dilapida o capital natural, usando uma expressão de alguns capitalistas esverdeados, quando a gente dilapida o capital natural, quando a gente retroalimenta
a destruição, a devastação, a depredação desses recursos naturais fundamentais à vida, colocamos em xeque a nossa permanência nesse planeta. Simples assim. Qualquer criança de 6 aninhos, talvez até com menos idade, compreende com muita clareza. Não há outra solução a não ser cuidar bem do planeta. O resto a gente administra. E se cuidamos bem do planeta, da fauna e da flora, reduzimos pandemias, reduzimos o aparecimento de vírus letais, porque as pandemias estão relacionadas a uma maneira equivocada, assodada, desrespeitosa, com que nos apropriamos da vida presente nos reinos vegetal e animal. Muito bem. Sugestão de doação, posso dar? Então, de vez em quando o pessoal fala do livro de novo. Então vamos lá. Colapso, Jared Diamond. Como as sociedades escolhem o fracasso ou o sucesso. Vamos lá. Sugestão de doação. No Rio de Janeiro surgiu um movimento que inspirou outros estados. Então, aonde você estiver no Brasil, não importa em qual estado, veja se no seu estado já existe um movimento chamado União, aí vem o estado, União Ceará, União Pará. Isso nasceu na União Rio. O movimento União Rio aglutina toda sorte de doações de pessoas físicas e jurídicas, de pessoas abastadas ou não. E você escolhe se quer doar para ajudar as equipes de saúde a enfrentarem a Covid-19 com hospitais que são montados para esse fim, improvisados, ou aquisição de equipamentos, inclusive respiradores, EPIs, ou você escolhe doar dinheiro, você que escolhe, para ajudar as comunidades desassistidas. No Rio de Janeiro, virou um case de sucesso. 37 milhões de reais, gente, arrecadados até agora. 37 milhões. Para socorrer 178 comunidades de baixa renda no Rio de Janeiro, fazendo chegar comida, fazendo chegar álcool gel, fazendo chegar máscara. E parte desse dinheiro também empregada, de acordo com o doador, para infraestrutura na área da saúde. Vejam, não estaria aqui recomendando se não houvesse credibilidade na gestão desse dinheiro. A gente está tão atormentado com casos de corrupção de pessoas que ousam, em plena pandemia, desviar dinheiro para si, dificultando a assistência a quem precisa. Eu não sei se... Vou falar uma coisa feia aqui. Eu não sei se existe lugar no inferno para gente assim. Pronto, falei. Porque é de uma maldade monumental. O Código Penal deveria estabelecer penas mais severas para quem faz esse tipo de coisa em tempos de pandemia, porque é pior ainda. Roubar é feio. Você vai explicar para o seu filho: filho, roubar é feio. Não, é errado. Agora, roubar no período que as pessoas mais precisam daquele recurso para se salvarem, é mais feio ainda. O Código Penal deveria apimentar a pena para quem faz coisa feia num momento tão grave como esse. Então, União Rio, para quem é do Rio, União São Paulo, União Ceará, União Pará, veja se no seu estado já existe essa articulação, porque ela está dando certo. E é bonito, é bonito. E tem auditoria, sabe? Eles se cercam de selos que procuram atestar o cumprimento da promessa de fazer o dinheiro chegar onde precisa. E isso conta muito ponto. Meus amigos, muito rapidamente as notícias, porque está chegando muita pergunta aqui. Eu adoro quando vocês mandam perguntas e dizem de onde vocês são. Isso é muito importante. O presidente da República ontem agiu como presidente da República. Parabéns a Jair Bolsonaro, que ontem conduziu uma reunião ministerial que, vejam vocês, virou notícia por quê? Porque não houve troca de ofensas, não houve bate-boca. Não é incrível isso? Era
tão raro acontecer o que seria básico nas relações humanas entre pessoas, especialmente aquelas que ocupam cargos públicos, mas isso não estava acontecendo. Então, a partir do momento que houve cordialidade, educação e respeito, as coisas funcionaram. A bolsa subiu, o dólar caiu. Assim, o simples gesto de não agredir, não ofender, não ideologizar, não politizar, porque aquela hora é a hora da solução. Quem escolhe ser presidente ou governador ou prefeito escolheu servir, não importa a quem. E para bem servir, você vai ter que dialogar, vai ter que conversar. E foi o que aconteceu ontem. Parabéns. Presidente, o senhor ontem agiu como presidente. De forma elegante, respeitosa. Só faltou para tirar 10, usar máscara. Porque ficou engraçado. O Rodrigo Maia, opa, presidente, chega para lá. Opa, não toque em mim não. O Davi Alcolumbre e o César Maia. O Rodrigo Maia. Com máscara do lado do presidente. Ele não está com máscara, então não chega muito perto. Foi engraçado. Tem que usar máscara, tá? É pedir demais, né? Nessa altura do campeonato, tem que lembrar isso pro presidente da República. Eu acho que eu não vou fazer, não. Bom, o outro assunto que eu queria trazer para a reflexão de vocês é o seguinte. E me permita, eu vou pedir licença à imensa nação rubro-negra, a maior torcida do Brasil. E vou usar o Flamengo como exemplo, porque não é o único clube que talvez esteja tomando decisões polêmicas sem necessidade. Tem que ter muito cuidado. E eu só vou falar isso porque eu me dei conta de que vários amigos flamenguistas meus do Rio de Janeiro estão com esta opinião a respeito do seu clube de coração. Eu que não sou Flamengo, mas respeito o Flamengo, até porque o Flamengo saiu de uma costela do meu clube, que é o Fluminense. Quem quiser que pesquise a história. O Flamengo nasce de um grupo dissidente do Fluminense, funda-se outro clube, mas o primeiro Fla-Flu que ganhou foi o Flusão. Eu não resisti. Mas vamos lá, aonde eu quero chegar? O Flamengo, gente, a atual direção do clube, que já ficou muito desgastada no trato com as famílias das vítimas daquela tragédia no Ninho do Urubu, aqueles meninos do Ninho. A torcida do Flamengo botou no colo os familiares dessa garotada e elegeu como novos ídolos aqueles jogadores que desencarnaram em circunstâncias tão dolorosas e difíceis. Mas a direção do clube não conseguiu resolver até hoje a imagem de distanciamento na hora de negociar indenizações, etc. Porque a responsabilidade legal, quando você coloca seu filho num clube e o filho dorme no clube, o responsável legal é o clube. Então o Flamengo não faz nenhum favor quando paga indenização. Essa garotada estava sob a custódia do Flamengo. A direção ficou com uma imagem desgastada porque foi mais fria e metódica do que deveria, segundo vários flamenguistas, amigos meus. Agora, mais recentemente, o que está acontecendo? O Flamengo demitiu 62 funcionários por causa da pandemia. Entre os 62 funcionários, a maioria, até onde eu sei, ganhava salário baixo. Eu estou falando de recepcionista, motorista, roupeiro, fisiologista da base do clube, os profissionais do futebol de salão, técnicos do Sub-12, etc. O Flamengo tem contratos milionários, patrocinadores fortes. A pergunta é, precisava? É uma pergunta, eu não estou afirmando outra coisa, eu estou perguntando. E por que eu pergunto? Porque, por exemplo, o Fluminense, que não tem os patrocinadores do Flamengo, não tem a receita ou a folha de pagamentos do Flamengo, não demitiu ninguém ainda. E eu comentei aqui que no último domingo foi transmitida na TV aberta a final de 25 anos atrás, Fla-Flu, 3-2 Fluminense, gol de barriga do Renato, aquela coisa toda. O clube achou que deveria fazer algo diferente. Vendeu ingressos virtuais para essa final.
Mais de 20 mil ingressos virtuais foram vendidos por preços simbólicos de R$ 3,50 para quem é sócio, R$ 7,00 para quem não é. Arrecadou-se R$ 250 mil. O que o Fluminense fez com esse dinheiro? Repassou em forma de cestas básicas para os funcionários do clube, que já tiveram seus salários negociados um pouquinho para baixo enquanto durar essa pandemia. O Flamengo poderia ter feito outra coisa que não demitir? Outra questão. O presidente do Flamengo e do Vasco foi a Brasília, os presidentes, essa semana, para ter uma reunião com o Jair Bolsonaro e com o filho dele, Flávio Bolsonaro. Jair Bolsonaro está defendendo o retorno rápido do futebol, dos jogos, das rotinas do futebol. Os cientistas na área médica estão dizendo que não é hora de ter futebol. Agora não. Nem treino, porque há riscos de transmissão. E aí, o presidente do Flamengo, no final do encontro, veste a nova camisa do clube, do Flamengo. E o senador usou a camisa do Vasco. Até aí tudo bem se não tivéssemos uma dificuldade de entender que a camisa do Flamengo não é a camisa de um clube de futebol, é o pavilhão que expressa a história de um clube. Num momento de tanta radicalidade política, de tanto desgaste político do presidente, será que foi uma boa ideia esse tipo de exposição? Os torcedores do Flamengo que não estão contentes com o rumo dos acontecimentos em Brasília, o que acharam desse tipo de exposição? É uma pergunta. Outra, e para encerrar, o Flamengo retornou aos treinos. O clube está promovendo o treino dos jogadores, desrespeitando uma orientação da Prefeitura do Rio, que estabeleceu que pelo menos até o dia 25 não haja esse tipo de atividade. E aí, apesar de todas as recomendações da Prefeitura do Rio, do Governo do Estado do Rio, todas as evidências de que não é momento, a pandemia está fazendo isso, o contágio está rolando. O Flamengo entendeu que era hora de voltar aos treinos e fez uma carta, uma nota técnica, dizendo, não, aqui todos os cuidados estão sendo tomados, não há com que se preocupar. Colocaram até o Jorge Jesus, o técnico que não é médico, para assinar esse documento. A secretária municipal de saúde do Rio ficou estupefata e falou, eu fico pensando na imagem dos jogadores treinando numa cidade onde metade dos torcedores é flamenguista. A influência que essas imagens têm sobre a garotada que é flamenguista, apaixonada pelo clube, e vai achar que não tem problema jogar futebol. Ô Flamengo, eu não sou flamenguista, mas eu tenho muito respeito pela entidade Flamengo. Não dá para jogar contra na pandemia. Tem que jogar junto. Tem que jogar junto. Sabe? O Flamengo é um pavilhão, uma instituição. Uma história. E é a torcida maior do Brasil. O que acontece a partir do clube reverbera em outras direções e influencia. Então, gente, é uma opinião, não sou dono da verdade, respeito as opiniões em contrário, mas eu acho que no país que ainda se diz o país do futebol, os clubes têm muita influência. E o que acontece dentro dos clubes reverbera para fora, para o bem ou para o mal. Hashtag pronto, falei. Vamos às perguntas. Leandro César de Jundiaí, São Paulo. Obrigado, Leandro. Vibrações de paz e luz, André. Como vencer a si mesmo e encontrar o caminho da disciplina, disciplina, disciplina. Repete 3 vezes. Centro Espírita Bezerra de Menezes. Disciplina, disciplina, disciplina foi o que Emmanuel disse para Chico quando se habilitou a ser seu guia e mentor e estabeleceu essa condição. Se você quiser que eu fique junto de você, Chico Xavier, disciplina, disciplina, disciplina para a gente jogar junto. Ou para a gente jogar junto, eu que estou falando ainda inebriado pelo mundo do futebol. Vamos lá, nós. O ideal é que a gente faça o que está ao nosso alcance, ok? Não estamos num concurso para a santidade, não estamos aqui disputando quem é mais ou menos perfeito, porque ninguém é perfeito. Todos nós somos repletos de limitações, falhas e imperfeições. Eu sou. Se eu me cobro perfeição, eu piro, ó. Se eu me cobro perfeição,
eu precipito insanidade. Penso que Emmanuel, como Joana, como Manuel Filomeno de Miranda, como Bezerra de Menezes, quando recomendam algo para nós, eles recomendam o 100%, mas eles ficam felizes quando a gente chega nos 50%, 55%. Ninguém mais do que eles conhecem as nossas limitações, fragilidades e imperfeições. Não estamos aqui num concurso para a perfeição. Uma existência só é pouco para a gente alcançar todos os atributos da luminosidade espiritual. Cada dia a sua tarefa, cada encarnação ou existência com o seu pacote, a sua demanda de conquistas evolutivas. Então a disciplina ela não pode asfixiar nossa alma. A disciplina que eu vou colocar aqui como demanda, olha, eu vou ser fiel a um princípio, eu vou ser obediente a um código de ética ou a um comportamento. A gente falou ontem do alcoolismo. Então, disciplina, disciplina, disciplina para combater o vício. Aí, ó, eu vou jogar tudo nessa direção. É a minha prioridade 1. Então, a gente vai eleger na vida aonde o foco, a prioridade está colocada para essa evolução. Não evoluímos por decreto. Não se evolui por medida provisória. Evolução é suor. Evolução é sudorese. Evolução é uma ruminância das situações dolorosas e difíceis que a gente vai sempre processar e ver em que medida isso me serve para que eu lide com essa situação de uma outra forma, de outro jeito. Mais inteligente, mais sábio, mais efetivo, em favor da minha evolução. Meu xará André Pezente, Petrópolis. Bom dia, Trigueiro. Humberto de Campos se equivocou ou somos a pátria do Evangelho por acolher o que há de pior? Forte a pergunta, hein? Eu não acho que a gente tenha acolhido o que há de pior. Eu acho que sim, nós temos aqui uma conjuntura que sugere que o Brasil não é mais ou menos especial que outros povos do mundo. Não temos no Brasil uma humanidade premium em relação a outros lugares do planeta. Não penso assim. Não sou o dono da verdade, ok, xará? Não penso que o brasileiro, por ser brasileiro, tenha uma aura, uma proteção, porque Deus é brasileiro, porque essa é a pátria do Evangelho. Pátria do Evangelho se constrói a cada dia, tijolinho por tijolinho. A gente pode ter o potencial. É o que sugere, me parece, Humberto de Campos. Mas no livro que você menciona, no Ato da República, ele escreveu isso. O Brasil conquistaria a maioridade espiritual e estaria livre para fazer suas próprias escolhas enquanto nação. Portanto, é uma obra controversa no meio espírita, e eu não endosso a tese do dogma, assim, não, o Brasil é diferente. Não, no Brasil não é diferente. O Brasil tem um potencial para ser. Tem o potencial para ser. Por que eu falo do tem o potencial? Faz muito sentido que a gente aqui tenha circunstâncias históricas que permitiram uma maior miscigenação, uma mistura de raças, credos, cores, religiões. Mas esse também é o país, eu já falei isso, que tem indicadores terríveis de homicídio, suicídio, aborto, diversas modalidades de crime, furto, assalto, latrocínio, uma polícia muito violenta e truculenta, políticos que verbalizam. Esse é o momento político. A gente está vendo como certos políticos têm mais densidade eleitoral quando agridem, ofendem, hostilizam, antagonizam. Nós temos redes sociais com impropérios terríveis. O povo que acha que quanto mais eu falar mal,
Quanto mais eu xingar, quanto mais eu hostilizar, mais likes e curtidas eu terei. Isso é Brasil também. Isso é Brasil. Um país que tem uma desigualdade de renda abissal. Desigualdade é a diferença que separa os mais ricos dos mais pobres. Então, eu gosto da ideia de que nada está posto, que nós precisamos conquistar as coisas. Veja um exemplo assim, Xará. Eventualmente uma criança, né? Tem um pai maravilhoso, ótimo cidadão, educado, bem-sucedido profissionalmente, etc, etc. Uma mãe que toda a sociedade reconhece que é um pedaço de Deus na terra, o amor, o desvelo, o afeto. Aí nasce uma criança. Aí você vai cravar, essa criança é uma criança divina. Essa criança é uma criança perfeita. Essa criança é o novo Messias, porque vindo de quem veio, desse pai e dessa mãe, não se espera outra coisa. Quem disse que essa criança responderá a essas expectativas? Essa criança será o que ela realizar de escolhas. A vida, me parece, é uma mistura de destino e livre-arbítrio. Destino e livre-arbítrio. Ó, eu já falei aqui, e isso está no capítulo do suicídio, eu escrevi um livro sobre isso. Do ponto de vista espírita, nenhum de nós reencarnou para se matar. Não está no mapa kármico de ninguém, não está no planejamento existencial de ninguém. Subtrair a própria existência, precipitar o retorno à pátria espiritual, semeando tamanho infortúnio para si próprio. Não está. Fake news quando você diz, essa pessoa está programada para se matar. Não, não está, ninguém está programado para se matar. Mas se matar é um risco que a própria criatura, porque o livre-arbítrio é soberano, ela pode se impor. Ah, mas Deus é contra o suicídio, Jesus é contra... O livre-arbítrio é soberano. Então, como é que a gente evolui? A partir das escolhas que a gente faz. As escolhas boas, sinérgicas, compatíveis com as leis que regem a vida e o universo, precipitam a gente para o lado da luz. A gente caminha mais rápido. As escolhas que nós fazemos que vão na contramão dessas leis que regem a vida e o universo atrasam a nossa existência, geram mais dor, sofrimento. A vida, portanto, é uma combinação de destino, que está programado, e livre-arbítrio. Razão pela qual, quando a gente fala da lei de causa e efeito, a gente também precisa lembrar da providência divina. A lei de causa e efeito é aquilo que está traçado. E a providência divina diz assim, mas há recursos. É possível, por vezes, eventualmente suavizar uma expiação ou uma prova em função do esforço monumental que a criatura depreenda, que ela realize para superação de si própria e pelos benefícios que ela gera no seu meio, entre os seus, entre os estranhos que lhe cercam, para a sociedade e para o planeta. Isso é algo que a cada dia se reconfigura. Portanto, o nosso roteiro está sendo escrito todos os dias, porque cada ação determina uma reação e cada situação traz perspectivas novas da nossa resposta às situações da vida. Desculpa, eu estou falando... Gente, hoje eu estou tagarela, desculpa. Eu quero responder aqui, vamos lá. Cosme Nogueira, Jacundá, Pará, presente. André, o ministro da Saúde interino nomeou um criminalista para compor o ministério. Como você vê uma decisão dessa? Qual o seu ponto de vista? Não sei. Eu não quero especular sobre isso. Me causa estranheza. Gostaria que a cúpula do ministério, aqueles que estão mais próximos do ministro, sejam basicamente especialistas em saúde, principalmente infectologistas, epidemiologistas, virologistas, pessoas que lidam com compras públicas, precisam importar equipamentos, insumos. Essa é a equipe que enfrenta a pandemia.
Solange, Rio de Janeiro. Bom dia, André. É possível fazer algo para purificar as energias da nossa casa? Moro num apartamento alugado e às vezes à noite sinto medo. Bom, vamos lá, Solange. O medo é nosso, né? O medo é nosso. Se você fala de presenças espirituais, porque o que é o ambiente onde a gente está? O ambiente, ele é ocupado por nós, que estamos no plano denso da matéria, e eventualmente, provavelmente, eu diria certamente, temos companhias espirituais boas e eventualmente não boas. Então, a gente precisa, na verdade, ajustar a nossa anteninha, cuidar da nossa vibração, da nossa sintonia. Você pode fazer o culto do evangelho no lar. Você pode abrir o acaso sozinha, não tem problema. Se você estiver sozinha, abre uma página, por exemplo, Minuto de Sabedoria ao acaso, leu, em voz alta. Fecha os olhos. Isso é uma forma de fazer o culto do evangelho no lar. Faz uma prece com o coração, pedindo ajuda a Deus para que naquele momento seja possível ter as melhores companhias espirituais que permitam a abertura do Evangelho. É um livro que nós recomendamos. Se você for espírito, Evangelho segundo o Espiritismo, abriu, lê em voz alta a página que foi aberta. Procure refletir sobre essa página, você pode até conversar consigo próprio se não tiver companhia. Deixe durante todo esse tempo um copo de água na mesa, ou próximo de onde você estiver. Ao final, faça uma prece com o coração. Não se esqueça de agradecer às companhias espirituais que o tempo inteiro estão do seu lado e procuram ajudá-la no que for possível, livrando-a de dores, incômodos, obstáculos desnecessários, protegendo-a, na medida do possível, da maldade alheia. Faça outra prece e peça proteção para o seu lar. Se você faz isso regularmente, no mesmo dia da semana e no mesmo horário, você está marcando um encontro com a espiritualidade maior que te acompanha. E creia, essa espiritualidade que te acolhe, que te acompanha, quando você está em sintonia, se sente mais à vontade e empoderada para fazer uma faxina, uma profilaxia do seu ambiente, removendo detritos mentais, miasmas, formas de pensamento e, eventualmente, más companhias. Digamos que as más companhias são convidadas a se retirar. Agora, não tenho condições aqui de comentar o medo descrito por você. Sugiro que você faça, se está te incomodando o medo à noite, etc., faça terapia. Procure um atendimento, um apoio psicológico ou psicanalítico. Ah, não tem dinheiro. Existem projetos que oferecem gratuitamente esse tipo de assistência. Tá? Joana de Ângeles diz que o medo é um sentimento paralisante. Ele é nefasto para que a gente tenha um comportamento natural, para que a gente consiga fluir, para que a gente consiga transitar pela existência sem o freio de mão puxado. Então, nesse sentido, se o medo, por mais compreensível que seja, são tempos difíceis, está lhe incomodando o sono, procure ajuda. Procure ajuda. Não é feio pedir ajuda. Feio é a gente reconhecer um problema e, por orgulho, não se movimentar na direção da solução. Paula Bacelar. André, bom dia, moro no Rio. Minha filha de 5 anos me perguntou por que comemos bicho para nos alimentar. Boa pergunta. Existe alguma forma amorosa para responder essa pergunta? Obrigada pelo Papo das 9. Olha, Paula, é muito difícil. Você não me deu aqui outras informações úteis, como se você é carnívoro ou não, se o pai da sua filha de 5 anos é carnívoro ou não. O que eu acho é o seguinte: existem diferentes correntes na área da nutrição sobre a conveniência de ingerir proteína animal. Você vai ter nutricionistas e médicos, nutrólogos, que defendem o consumo de proteína animal dizendo que não há substituto para isso. Você vai ter outra corrente de nutrólogos que afirmam que é possível
promover o crescimento sadio de uma criança e permanecer durante a vida com uma dieta sem animais. Não se alimentar de proteína animal com as devidas precauções e orientações de suplementos eventuais ou uma alimentação muito regrada que vai se tornar o sustentáculo da tua saúde sem carne. Então, respeitosamente, eu vou pedir a você que se instrua com um nutrólogo, um médico da sua confiança, para ver o que ele acha, eventualmente. Se a pergunta da sua filha de 5 anos veio num tom do não quero comer carne, não quero comer bicho, acho importante você e o seu companheiro, o pai dela, que mesmo que vocês não estejam juntos, é o pai, tentarem buscar uma solução para ver se é possível essa menina ter uma alimentação diferente. Eu vou confidenciar com permissão da Cláudia, tomara que ela não me puxe a orelha depois, a minha mulher, que a nossa filha caçula, ela também, pequenininha, não quero comer carne não. Ah, não quero. E eu fiquei maravilhado com aquela reação, porque eu vi que era genuína. E isso na linha do tempo, já se passaram 12 anos, 13 anos desde que ela falou isso. Ela hoje é maior de idade e ela é vegana. Então era verdadeira, era genuína, era legítima. Era do coração mesmo dela, não querer comer carne. Eu fiquei ali achando boa a ideia dela não comer carne. Mas a Cláudia, que é mais experiente e inteligente, mãe é mãe, né? Do que eu, disse assim: você já não come tudo que você deve, você é muito magrinha. Então você não tem por que defender que, além de não comer bem, comer pouco e comer nem sempre aquilo que a gente recomenda, você ainda vai querer abrir mão de carne? Não. Então a filhota, ela... Gente, tá vindo aqui, eu vou fazer algo inédito porque tá tocando o interfone e estão pedindo. Eu vou deixar aqui para não cair a ligação. É o meu lixo orgânico, que hoje é dia de coleta. Aguenta um minuto aí. Aguenta aí. Opa! Peraí. Ê, senhor, desculpa a barbeiragem. Eita, nós, eu vou te contar, peço desculpas. Desculpa, não tem, aqui com vocês o papo é reto. Sexta-feira é o dia de coletarem o baldinho com os meus restos orgânicos. Resto de fruta, legume e verdura que eu separo para virar adubo. Esse serviço foi interrompido durante um tempo, agora continua. E o baldinho estava cheio, se eu não deixo o balde lá, ele vai ter que ir para o lixo normal, comum, e vai percorrer 90 quilômetros até o aterro sanitário de Seropédica. E eu não gosto de colocar o que não é lixo no aterro. Os restos orgânicos dos resíduos, resto de fruta, legume e verdura, por exemplo, vira adubo. E esse serviço a gente paga R$60, R$70 por mês para buscar toda semana um balde com tudo isso para virar adubo. E hoje é o dia, eu esqueci de deixar na porta. Aí o porteiro, meu chapa, falou: tá vindo aí, depois o senhor reclama que esqueceu. Intimidade é um problema, né? A gente leva puxão de orelha de todo mundo. Então vamos lá. Alimentação. Então, o pacto firmado com a nossa filha caçula foi o seguinte: enquanto você estiver na condição de menor de idade, a responsabilidade pela sua alimentação é nossa. Você não é muito cuidadosa com uma alimentação diversificada e saudável, então você não vai agora abdicar da carne. Quando ela completou 18 anos, fomos ao nutricionista, já com a determinação de orientá-la a não comer mais carne. E ela não come carne e ela é vegana, porque veganismo é algo mais
rígido em termos de restrição do que o vegetarianismo. O vegano não quer saber de nada que venha de bicho. E não é só para comer, não usa roupa de couro e vai embora. É complicado o negócio. Então eu me inspiro muito na Raquel. Eu esse ano não botei na minha boca nenhuma proteína animal de boi. No que depender de mim, isso vai prosseguir. Agora, eu não consigo, especialmente em tempos de pandemia, tantas restrições, eu tô com uma dieta desbalanceada, porque não dá para ficar. Eu não gosto de pedir delivery o tempo todo. E tenho a necessidade de... eu tô sozinho aqui, eu que tenho que administrar o que eu como. E isso não dá para fazer, até o momento não deu, 100% cuidadosamente, como eu gostaria. Mas eu vou chegar lá. Significa que eu ainda como um pouco de proteína animal, mas não de boi. Ah, André, por que só boi? Na verdade, eu também não estou comendo suíno, porcos, frango uma vez ou outra, peixe uma vez ou outra. É isso. Porque o principal vetor de desmatamento da Amazônia é a pecuária. O bifinho no prato, não raro, tem cheiro de floresta queimada e digital de mão de obra escrava infantil. Eu não quero comer isso. Não quero. Ah, mas é baby beef. Pior ainda. Porque é o bezerro que tiraram da mãe antes de desmamar. Deixaram aquela carne, ele fica amarrado para não ter musculatura, para a carne ficar bem macia. Ele está com a carne atrofiada lá. É uma crueldade absurda. Enfim. Então, sugiro uma conversa em família, principalmente com o marido e com a sua filha de 5 anos, você abrir o jogo. Filha, tem muita gente que não come carne. E tem muita gente que não come carne porque não quer se alimentar da dor, da crueldade e do sofrimento dos bichos. Agora, isto na medicina não está consensuado. Muitos médicos acham que a gente ainda precisa de alguma nutrição de origem animal. Você, com 5 anos, é uma questão. Devemos ou não devemos abdicar da carne? Eu vou falar com seu pai, vamos ver o que a gente faz, se a gente procura orientação médica. Aí entra no território da intimidade de vocês, que eu não quero, ok? Eu não quero chegar aí, ok? Gilmar, do Rio de Janeiro, o que o Espiritismo tem a dizer de vida provável em outro planeta? O Espiritismo afirma que existe vida em outros planetas. Quando Jesus disse no Evangelho, no reino de meu Pai há muitas moradas, os espíritas reconhecem aí que essas moradas também são em outros planetas. Ou você acha, Gilmar, não precisa ser espírita não, que a gente está sozinho nesse universo? Quem somos nós para ter esse privilégio? Logo nós, sozinhos no universo. O universo é grande pra dedéu. Tá não. Aliás, outro dia, a Agência Espacial Americana, a NASA, e as Forças Armadas Americanas liberaram imagens, não sei se vocês viram, tem 2 semanas, da Força Aérea Americana filmando 2 ou 3 imagens diferentes. Isso não é de agora, essas imagens foram feitas há algum tempo, mas o governo americano autorizou a liberação delas, por alguma razão, que eu não sei. De objetos voadores não identificados, claramente. Não era drone, não era aquele projeto do Elon Musk, da Tesla, daqueles satélites que ficam fazendo coreografia no espaço. Não, era OVNI, velho. Era OVNI. Eu confesso a vocês que na infância e na adolescência, eu vou te contar, eu ficava esperando, assim, eu pedia para Deus, faz descer aqui uma navezinha, deixa eu ver aqui alguma coisa. Eu tinha uma expectativa de poder ter essa experiência. Eu invejo tanto quem vê alguma coisa nessa direção, porque é algo fabuloso. Eu acho fabuloso. Fabiola Batista, André, saúde e paz. Há mais de uma semana que estou sem conseguir dormir. Sei que é ansiedade. Tento pensar em viver um dia de cada vez, como disse Ailton. Podes me orientar? Fabiola, quem tem que te orientar é um médico. Você não pode ficar uma semana sem dormir, Fabiola. Procure hoje é sexta-feira. Ah, São Paulo é feriado, você não disse de onde você é.
Não sei onde você está. Aonde você estiver, procure orientação médica. Procure orientação médica. Não é médico amiguinho que faz receitinha porque você pede. É uma anamnese. É preciso checar se de fato é apenas e tão somente ansiedade ou se tem aí alguma outra patologia que está interferindo na qualidade do seu sono. Se você está indo dormir de barriga cheia, se você está indo dormir depois de ficar muito tempo acessando a internet. Existem várias questões, inúmeras variáveis, que podem estar boicotando a qualidade do teu sono. Agora, se for mesmo ansiedade, ou se for qualquer outra questão que envolva o sistema nervoso, é provável que seja algo por aí também. Quem pode orientar não é o jornalista, é o médico, e que eventualmente fará uso de algum medicamento, e esses medicamentos interferem no sistema nervoso, razão pela qual tem que ser um médico da sua confiança. A sua confiança. Para isso existem os médicos. Político faz protocolo da cloroquina. Médico se baseia em ciência. A gente precisa seguir a ciência. Não é numa conversa, numa live que um jornalista vai dar alguma informação útil sobre como lidar com insônia há uma semana sem dormir. Não dá. Com muita tranquilidade, procure um médico. Aí o médico vai dizer para você, o seu médico, se você tiver. Se não tiver, procura a telemedicina. Procure contato com alguém que lhe acolha e lhe dê a orientação que profissional você deve confiar e procurar. Converse com ele, é o que se chama anamnese. Ele vai fazer várias perguntas. E as perguntas vão ajudar a rastrear a melhor rota terapêutica do enfrentamento da insônia. É uma enormidade a quantidade de gente que não dorme bem. Agora, você está relatando que está sem dormir há uma semana. Isso é muito sério. É muito sério. Procure hoje. Terminou o Papo da Jovem. Eu, se fosse você, agora terminava. Aliás, estamos chegando ao fim. Procure ajuda. Não adie o encontro com um profissional de saúde. É sério. Quem esteja em situação parecida, não fique empurrando com a barriga. Não fique com medo. Você não vai para o hospital. Você pode ter assistência, orientação à distância. Não é desejável que se faça. É imperioso. A gente não pode ficar uma semana sem dormir, gente. Um dia sem dormir, já castigamos muito o nosso sistema nervoso. Entre outras funções. A gente precisa dormir e ter uma boa qualidade de sono, sono profundo, para resetar o organismo, para processar certas substâncias que precisam do sono profundo para serem metabolizadas, para limpar órgãos, glândulas. A gente faz o reset. A gente desliga a máquina fisiológica e liga de novo. Não pode ficar uma semana sem dormir, tá, querida? Se cuida, por favor. Procura ajuda. Procura ajuda. Tá, Fátima? Fabiola, né? Por favor, Fabiola, faça isso, tá? Meus amigos, esse fim de semana estaremos no Papo das 9. Haverá algumas lives amanhã com amigos veganos espíritas. À noite. Quem quiser, amanhã eu falo sobre essa live com os amigos veganos. Eu já falei com eles, olha, eu topo fazer a live se vocês não pegarem no meu pé por eu não ser vegano. Eu brinquei, mas falei com essa intenção também, né? Cada um come o que quiser, mas todos têm que ter acesso à informação. Porque somos responsáveis pelo que comemos. A gente tem que assumir essa responsabilidade. Meus amigos, nutram-se de paz. Alimentem-se de esperança. Façam da sexta-feira o melhor #sexto ao seu alcance. Do jeito que você conseguir, da forma que você conseguir, exalte a vida, a saúde, a bênção de ter uma casa, a bênção de ter família, a bênção de ter amigos, a bênção de ter Deus no coração, a bênção de acreditar que isso vai passar, porque não é uma questão de fé, é fato. A vacina está chegando, o remédio virá, a quarentena no momento certo será dissolvida por etapas e a gente vai
voltar a se abraçar. Feliz dia do abraço para vocês. Tudo de bom.